Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação, tudo jóia com vocês? Você falou antes do número, calma, querido. Respira, deixa o número acabar. Agora Ele eu fiquei animado. ansioso. Então vai. Vai ser divertido Então vai o número esse de episódio novo? de hoje. 2, 1. Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação, tudo jóia com vocês? Madruga, não faz o corte disso aqui que eu quero que isso aqui vá pro ar, tá? Gente, estamos começando mais um Epa Podcast. É isso aí, galera. E hoje estamos aqui, no meio da nossa atrapalhada toda aqui, fazendo e acontecendo, tá? Quem sabe faz ao vivo, já diz o ditado. Então, estamos aqui hoje com uma convidada especial que veio trazer muita informação bacana para você que quer alavancar o seu sucesso aqui nos Estados Unidos. Então, De negócios ela entende. exatamente, é isso com aí. certeza. Gente, batendo um papo aqui superficial antes da nossa gravação aqui, ela já falou, já mostrou que sabe e sabe mesmo, E hein? domina e vai liberar o o ouro. mercado e ela vai liberar vários insights, vários códigos aqui Tá. para você começar a decolar na sua vida financeira e também na sua vida de investidor, tá É joia? isso aí. Fique colado com a gente, mas antes de começarmos, antes de chamar... Tô com pressa, né? Também. Passa no link abaixo, dê uma olhadinha nos nossos e-books. São dois volumes diferentes. São Exato. ideias de negócio para você que está começando ou para você que quer reestruturar o seu negócio. Vai lá, veja tudo que você precisa. A gente fez com muito carinho. É isso 20 aí, ideias gente. de negócios para serviço, 20 ideias de negócios para produto físico. Então, dê uma olhadinha, dê essa moral pra gente aí. Veja esse material, porque tá isso muito aí, legal. galera. Olha, é material de peso, tá? Chama-se Open the Door. Então, é literalmente abrindo as portas para o seu sucesso, para o seu negócio, para o empreendedorismo que você vai fazer aqui nos Estados Unidos. É isso aí. Com certeza vai trazer muito a agregar em relação ao empreendedorismo que você vai executar aqui nos Estados Unidos, tá ok? Isso aí. Não percam, fiquem colados com a gente e dá uma olhadinha no link abaixo aí, porque tá um sucesso isso E daqui. para você que trabalha muito aqui e não vê o seu dinheiro rendendo, gente, fiquem ligados nesse vídeo até o final para Exato. entender todo o assunto que nós iremos falar aqui hoje, porque Curte. realmente É isso é aí. assunto de ouro. Curte, comenta, compartilha, deixa o like, já segue a gente se você ainda não segue a gente, ativa o sininho aí, segue a gente para ajudar a gente a trazer mais informações como essa. Só para fazer Vamos começar. um resuminho aqui, vamos falar sobre o mercado financeiro, vamos falar especificamente sobre Fundos imobiliários. fundos imobiliários. Exatamente. Já ouviu falar? Conhece sobre isso? Não só Essa fundos imobiliários. oportunidade é muito interessante, então é um assunto que nós vamos esmiuçar, Exato. né? Vamos Sim, abrir a gente vai bastante. abrir. Aham. E a gente vai falar também sobre questões financeiras, que é muito importante, que a nossa convidada domina bastante também. É isso tá aí, ok? vamos lá. Nós estamos aqui hoje, sem delongas, sem rola, nós estamos aqui hoje com a Laís Perdão, com a Laís Kiss, tá? Esse sobrenome é difícil, mas Já treinou bastante, já treinei tá? e agora consegui. Agora consegui. Kiss, Laís Kiss. Obrigado, Laís, por estar aqui com a gente, minha Seja querida. muito bem-vinda. Claro, gente. Obrigada a vocês. Olha, a Laís tá lá na Carolina do Norte, especialmente aqui hoje no EPA, trazendo pra gente todas as informações maravilhosas que ela vai compartilhar aqui. Tá aqui nos Estados Unidos desde 2010, mãe, empreendedora, multimilionária, carioca da gema, tá ok, pessoal? Tem bacharelado em finanças e economia aqui nos Estados Unidos, então ela sabe o que ela tá falando. Então, Domina muito bem o assunto. senta, pega a pipoca, chama os parentes que lá vem informação, hein? Lá vem informação. Vamos lá, Laís. Obrigado, minha querida, mais uma vez por estar com a gente. Laís, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como você veio lá do Brasil, como você começou essa sua jornada empreendedora aqui nos Estados Unidos. Ai, gente, é história, né? Muita história. Porque eu cheguei aqui em 2010, eu vim mesmo para fazer um intercâmbio e eu gostei muito das pessoas. Eu tinha ido para a Europa, tinha a oportunidade de ir para a faculdade na Europa e não ter que pagar, porque eu ia para uma faculdade estadual, né? A faculdade que eu fazia no Brasil era uma faculdade estadual, era o UERJ. Então, eu poderia ter ido para Porto. Eu acho que Porto era a faculdade que eu podia ter feito aquele intercâmbio, né?
Só que eu não gostei da Europa, sabe? Eu não fui bem recebida lá e não bateu. Aí eu vim fazer o intercâmbio aqui, que era um intercâmbio de emprego, né? Que é aquele intercâmbio que a gente faz nas nossas férias de verão. E gostei muito das pessoas, deu super certo para mim, tudo deu super certo. O ritmo dos Estados Unidos era o meu ritmo. E eu morei em Nova York, tá? Uau. Então, assim, não é uma cidade fácil, é muito cutthroat, né? Que a gente chama cutthroat. Uhum. E aí foi lá que eu conheci muitas pessoas, muitas pessoas que trabalhavam no Wall Street, né? Uhum. E muitas pessoas que estavam nessa área financeira, muitos stockbrokers, né? Pessoas que vendem ações, Ações, né? legal. E aí isso me mexeu comigo e eu achei super interessante, né? Eu vindo de uma família de engenheiros e médicos, eu não tinha essa ideia de administração de negócio, eu não sabia que era uma coisa, né? Uhum. E aí quando eu fui para lá e eu estava tão frustrada com a minha carreira, né, no Brasil, porque eu fazia pesquisa e acabou que tanto eu quanto o meu parceiro de laboratório, ele foi fazer economia, eu fiz finança e economia aqui nos Estados Unidos, né? Nós mudamos de área 100%. Uhum. E quando eu fiz esse intercâmbio, eu vi que era isso que eu queria fazer. Eu queria entrar nessa área financeira, matemática era o que eu gostava. E a área financeira não é só matemática, é uma matemática com um relacionamento, com entender as pessoas, Claro. estudar o que as pessoas pensam, né? Economia é surreal. Você calcula o que o mercado vai fazer baseado no sentimento das pessoas. Então, isso para mim é assim super interessante e foi aí que eu quis vir para os Estados Unidos, né? E minha mãe, eu cresci numa casa com uma mãe solteira. Minha mãe, assim, é super, super, super mãe. Ela até fala, Laís, né, você não teve esse crescimento normal, né? Pai, mãe, irmãos, né? A gente não teve, não foi muito normal. Mas eu não teria de forma diferente, sabe? Porque minha mãe é super-herói, ela é maravilhosa e ela me deu muita força para batalhar e para correr atrás. E aí ela me ajudou a vir para cá, né, financeiramente, para estudar. E eu também, gente, desde a faculdade, eu sempre tentei entender bem, né? Porque até os americanos entendam isso. Os americanos, hoje em dia, né, um dos meus negócios, eu faço consultoria para empresas e eu faço consultoria 1-a-1 também com pessoas que querem criar um plano financeiro, né? Um plano de... Como é que a gente fala? Wealth plan? Elas querem Um criar plano de um vida. wealth. Aham. E um plano para a fortuna delas, né? Então eu faço 1-a-1 e a gente cria um plano e aí a gente vê como é que tá indo, etc e tal. Mas o que eu tava falando? Então, A questão do plano. questão do quê? Do plano, né, de fortuna que você faz para os clientes. Isso. Então, eu faço isso. Eu estava falando que os americanos mesmo, eles não entendem o sistema financeiro deles, né? Então, a maioria dos meus clientes são, na verdade, todos os meus clientes são americanos, né? E eles não têm essa ideia. Mas o que eu estava tentando falar que eu esqueci aqui foi que eu sempre tentava entender qual era o sistema, qual era a jogada, etc. Então, até na faculdade mesmo, eu descobri uma forma de fazer faculdade e pagar menos, entendeu? Porque quando você vem do Brasil e você faz faculdade aqui, você paga 10 vezes mais do que o americano. Sim, Uau. claro. O imigrante sempre paga mais. O que é surreal, né? Então, você paga um out-of-state tuition os 4 anos que você está indo para a faculdade. E eu só paguei essa taxa maior no meu último ano, porque eu descobri uma jogada, eu descobri como fazia um negócio chamado Open University. Eu não sei se isso ainda existe, tá, gente? Mas se ainda existe, se você está na faculdade, está vindo para cá, olha sobre isso, né? Olha isso, Open University, porque você faz a faculdade e você paga uma fração. Você paga exatamente quanto
pagam, entendeu? O que não é o caso para os estrangeiros. Então, eu e a minha mãe, né? Minha mãe me ajudando financeiramente, mas eu também descobrindo formas de pagar menos, consegui terminar essa faculdade e aí comecei a, né, a trabalhar nesse Trabalhar em cima lado, da carreira, do ramo. isso, nesse meu ramo, e eu Legal. trabalhei para a terceira maior companhia multinacional privada, né, aqui dos Estados Unidos, e tive um cargo senior e eu resign, não sei como é que é, né? Eu pedi demissão, eu saí ano passado, né? E é basicamente tipo um retirement. Eu meio que me Você aposentei se aposentou aos antes da hora. 33 anos. Sim. 33? Uau! Quem aqui não E quer aposentar aos 33, né? Diga aí, hein? Eu já era pra eu estar Já aposentado, passei dessa eu data. também já passei dos 33, Vou já ter que tô esperar o longe. tudo próximo. plano. Tudo é o plano, sabe? Exato. Tudo é possível, é tudo planejar e ação, né? Porque o que eu vejo que a gente faz muito aqui, a gente tem muito medo de tomar aquele passo. A nossa cultura é muito de, vamos economizar, né? Vamos colocar dinheiro na poupança. Poupança não dá dinheiro. Você tem que investir, Exato, entendeu? Você tem legal. que investir. Então, e por eu ter tomado esse passo e começar a investir e criar um plano, eu consegui sair dessa vida corporativa e agora eu trabalho 100% para os meus negócios, né? Em que eu tenho uma companhia de folha de pagamento. Eu também tenho uma companhia de consultoria, como eu estava falando, e eu tenho uma companhia em que, excuse me, é a minha companhia de fundo, né, imobiliário. Eu tenho um fundo multimilionário imobiliário em que eu invisto com investidores, né, pessoas que querem entrar nesse ramo imobiliário, querem investir em imóveis, e eles investem comigo para poder ter acesso a edifícios comerciais, tá? Muito bom. Legal. Vamos esmiuçar bastante Vamos esse lá. conteúdo aí. Ó, eu vou começar com as perguntinhas aqui. E a primeira pergunta que eu tenho pra você, essa pergunta veio lá de Minas Gerais. Não, tô brincando, gente. Laís, minha querida, ó, você chegou nos Estados Unidos, né? Uma vida bem difícil, né? E bem 2010, né? 2010, não, As coisas eram bem 2010, era diferentes diferente. naquela época também. E, assim, é bem comum a gente escutar, né? A gente sempre chega com pouco dinheiro, né? Você falou com a gente aqui que você chegou com $500, né? E muito pouca experiência, né? Quase nada de experiência sobre a América. Qual foi o primeiro passo que você... que tirou você, né? Dessa vida de sobrevivência e colocou você no caminho da riqueza? O que que você teve que mudar? Qual chavinha você teve que virar para você começar a ganhar os seus reais dólares, né? Sair dessa vida corrida dos ratos, né? Daqui dos Estados Unidos. Sim, rat race. Gente, uma coisa que eu fiz foi eu decidir, porque quando a gente vem, nossa cultura brasileira, né? Nós somos muito apegados aos nossos familiares, à nossa cultura, à nossa comida, à nossa cidade. Então eu sofria muito no começo. Mas a virada de chave para mim foi quando eu falei, eu preciso realmente eu não sei nem como é que fala, né? Emerger, eu preciso entrar nessa cultura, eu preciso fazer parte disso. Eu tô aqui, então eu preciso viver aqui. Porque Mergulhar de cabeça, né? minha cabeça vivia muito no Brasil. Tudo é mindset, gente. 100%. Tudo é o que a gente acredita, tudo é a nossa mente, tudo é o que a gente fala com a gente. Tudo é mindset, entendeu? Então, eu tava vivendo aqui, fisicamente, mas minha cabeça tava lá, sabe? E é aquilo, né? Deus fala pra gente não fazer as coisas lukewarm, né? Meio sim, meio não. termo, né? Meio termo. A gente tem que dar 100%. Exato. Então, quando eu decidi que eu ia dar 100%, foi aquela virada de chave, aquela virada de página pra mim. Eu acho que é um sacrifício muito grande pra conseguir morar aqui, né? E não poder trabalhar, porque não era legal pra mim. Eu tinha que estudar, né? E depois eu trabalhei.
e acabei trabalhando com vendas, que me ajudou muito, tá? Muito com o meu inglês. Mas a virada de chave para mim foi isso. Eu tô aqui, eu tenho que viver aqui, a minha cabeça tem que ser aqui, eu preciso me envolver com mais americanos e falar mais inglês, eu preciso praticar o meu inglês e eu preciso me comunicar e network, né? Quanto mais pessoas você conhece, quanto mais pessoas você consegue se comunicar, você consegue trocar, você consegue ensinar pessoas o que você tem e as pessoas conseguem te ensinar o que tem e vocês podem colaborar, sabe? O que eu gosto da cultura do americano aqui é que eles são muito disso, da colaboração, sabe? Deus dá tudo pra gente em abundância. Então a gente tem que viver com essa mentalidade, entende? A gente dá e a gente recebe também, entendeu? Então acho que quando essa virada de chave aconteceu na minha cabeça, eu realmente entrei na cultura e entrei e estava vivendo aquilo, a faculdade, a me conectar, inclusive, né, quando você vem do Brasil e você já... O nosso sistema educacional é muito mais forte, pelo menos na minha perspectiva era, né? E então, o meu trabalho na faculdade não era só eu passar com notas boas, era as conexões que eu ia fazer. Os professores, eu me conectava com os professores, eu me conectava com alunos, eu tentava, né? E hoje em dia até são pessoas que né, um dos meus professores, ele era meu professor de estate planning. Estate planning é o planejamento dos seus bens, tá? Então, ele é advogado, o cara só fazia isso. Ele sentava com as pessoas e planejava o que ia acontecer com os bens das pessoas depois que elas morressem, né? Legal. Então, eu me conectei muito com ele e acabou que ele me deu um emprego na faculdade que era legal para mim, entendeu? E aí eu virei a TA dele e aí ele, depois quando eu me formei, eu tive uma oportunidade de trabalhar para ele também. Que legal. Foi seu mentor, né? Sim, exato. Eu acho que ser inteligente com as conexões que você tem e realmente viver 100%, dar 100% o que você está fazendo, entendeu? Se você vai viver no Brasil com a mentalidade no Brasil, é melhor estar lá. Foi isso que eu falei para mim, entendeu? Se você vai ficar com a mentalidade no Brasil, se você vai ficar apegada, né, a tudo no Brasil, é melhor você voltar, entendeu? Então, eu falei, não, eu preciso dar 100% aqui, ver o que vai dar. E foi aí que tudo mudou para mim. É isso aí. É algo que a gente sempre fala, né, com o pessoal, né? Se você não se dedica a viver aquilo que você literalmente vive hoje, né, que é o mercado americano, o empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, se você não se dedica a viver isso, você fica perdido, né? Fica com a cabeça meio que virada, pensando no que está acontecendo lá no Brasil e sem dar foco em relação ao que está acontecendo aqui de verdade. E o seu empreendedorismo, ele não cresce aqui, ele acaba crescendo em um sonho que você ainda tem lá no Brasil. Então isso te prejudica muito. Focar no empreendedorismo no mercado americano é a chave. A nossa querida Laís acabou de dizer isso aqui, acabou de dar pra gente mais uma deixa em relação a esse assunto que a gente já comentou algumas vezes, né? Isso aí. Laís, minha querida, em que momento você percebeu que você estava realmente ficando rica? Quando você começou a trabalhar nessas questões, né, de economia, né, de fundo imobiliário, investimentos. Quando que você percebeu, você falou assim, opa, peraí, esse negócio aqui vai dar bom, vou mandar bala nisso aqui. Eu acho que para mim foi quando eu fiz a aquisição de 11 portas, né? 11 portas de imóveis, né? E aí eu falei, ok, então se eu continuar isso aqui durante X anos, né, vai estar com 7 figuras. Então, isso para mim foi ok, tô no caminho certo, né? Deixa eu continuar. Mas quando eu fiz isso, quando eu adquiri, porque a minha história de como eu comecei a investir em imóveis foi
meu marido, ele tinha um imóvel em que ele não conseguia vender de jeito nenhum. E aí ele falou, Laís, a gente tem que vender isso porque a gente tem que mudar, a gente não tinha dinheiro, né? A gente não fazia muito dinheiro at all. Eu ainda não estava com meus documentos, então estava tudo muito conturbado. E aí eu falei, bem, se você quer que eu me envolva, então eu vou fazer do meu jeito, né? Então eu vou fazer um negócio certo. E aí a gente reconstruiu a casa. Não reconstruímos, mas a gente fizemos coisas para a casa ficar assim, de uma forma em que as pessoas quisessem comprar, porque aquela casa já estava meses no mercado. Meses. E ninguém comprava, ninguém tinha interesse, etc. E era uma localização em que ninguém tinha interesse, entendeu? Então, nós fizemos, a gente não tinha dinheiro nenhum, então nós fizemos muito do trabalho manual, tá? E amigos também ajudaram a gente a conseguir negociar com pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante para você, empreendedor. A gente tem muita vantagem aqui nesse país, tá? Porque a nossa cultura é uma cultura em que a gente tem esse... Não é um malandreado, né? Tudo bem que eu sou carioca, A gente tem o gingado, né? Vamos dizer assim. Tudo bem que, né, eu sou carioca, então fiz faculdade, não é de malandragem, não. Mas a gente tem aquele... we're street smart, né? A gente tem aquela inteligência, entendeu? Então, isso é uma coisa. Então, você já tem esse poder de negociação, de pensamento rápido, sabe? E uma coisa que todos nós temos, independente de onde você nós somos brasileiros e a gente não desiste. E o empreendedor, ele não pode desistir, entende? Ele tem que continuar. Por quê? Existe um ciclo, porque eu não tenho um quadro aqui, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas existe um ciclo do empreendedorismo, né? Que quando você começa, você não tem ideia de todas as coisas que vão acontecer, né? Então você começa e aí você tá subindo aqui, você tá entendendo, então as coisas estão ficando mais difíceis e aí você tem uma queda, né? E nessa queda, muita gente sai, muita gente desiste, gente. Mas se você continuar, você vai subir, é aí que você vai realmente subir 100%. Então, o brasileiro, a gente tem essa competitive advantage, né? A gente tem essa vantagem contra o americano de que a gente não desiste. Então, no entanto que você continue, vai dar certo em algum momento, entendeu? Então, para mim, quando a gente fez essa casa e tinham casas no mercado, na época a economia estava ruim, e nós colocamos a casa no mercado no mesmo dia, nós vendemos, né? We were under contract, então a gente estava já contrato para vender a casa no mesmo dia. Então, para mim, isso foi um sinal que eu tinha que ir 100% nisso, e aí a gente começamos a, né, com dinheiro mínimo, comprar a propriedade que a gente ia viver, e aí, tipo, fazer um live-in flip, que você mora dentro da casa e aí você vai renovando e depois você vende ou você aluga, etc. Entendeu? Só que quando a gente se mudou, né, depois dessa segunda casa, quando a gente se mudou de novo de estado, acabou que a gente alugou essa casa e aí eu virei out-of-state landlord, eu virei Você virou uma locatária. locatária, né, que fala. Como é que fala? Eu também já não lembro mais como é que fala em português. Oh, meu Deus do céu. Gente, não é porque eu tô metido, não, viu? É porque a gente utiliza tanto os termos americanos que a gente acaba esquecendo mesmo como que se fala em português. Tá? Não daqui a pouco o pessoal vai falar. E coloca nos comentários aí. Vê, o Bruno tá metido? Não, tô não, viu? É o proprietário que aluga o locador. É porque dá branco, é muita coisa dia a dia. Muita coisa no dia a dia no inglês. Mas aí você virou, né, dona da casa, né? Você virou ali, perdão, a proprietária que alugava a casa. Isso. E aí, só que eu tava gerenciando de outro estado, entendeu? Okay. E aí eu tive que aprender isso, né? Então, sempre lendo livros em inglês, né? Para entender como é que... Os termos, né? As questões, os pingos nos is.
os pingos nos is, porque muita coisa a gente... sobre imóveis não é uma coisa que a gente entende muito ou aprende muito na faculdade de finança, Claro. entendeu? Na faculdade de finança eu aprendi muito sobre o mercado, né? Sobre economia, sobre o que acontece quando algo acontece, né? Mas sobre imóveis foi aquilo, é trial and error, né? Tentar fazer as coisas e dar errado, e aí consertar e dar certo. E não desistir, entendeu? Então, quando eu virei... quando eu tive que gerenciar essa propriedade de fora do estado, eu falei, poxa, eu posso fazer isso, né? E aí eu comecei a comprar mais propriedades. Eu fiz empréstimo contra a minha previdência para comprar outras propriedades. E aí, quando eu conseguia, né, comprava uma propriedade barata com aquele empréstimo, fazia obra naquela propriedade, e aí eu refinanciava a propriedade, tirava todo o meu dinheiro de volta, repagava o meu empréstimo, e aí comprava outra propriedade. Entendeu? Legal, Então, legal. eu fiz muito isso, e ainda hoje em dia, muitas das propriedades que eu compro, né, eu até estava falando com a equipe de vocês, eu estou no meio de uma aquisição agora, eu comprei uma propriedade agora, um camping, né, 9 hectares, eu comprei 100% financiado pelo vendedor, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu gosto de conversar muito sobre, porque o sonho do brasileiro é sempre o sonho da casa própria, né? Então, você pode ter a casa própria, você talvez não precise nem ter crédito, entendeu? Se você conseguir utilizar esse talento do brasileiro de negociar e, de repente, convencer esse vendedor que, olha, eu vou te dar, sei lá, 20 mil, 30 mil, 100 mil down payment, né, de entrada, e aí você vai ser o meu banco, entendeu? Todo mês você vai receber o financiamento de mim, entendeu? Porque aí você está pagando muito menos taxa, você não está afetando o teu crédito, inclusive todas as propriedades que eu comprei nos últimos 3 anos foram assim, Legal. entendeu? E propriedades comerciais. Então, tem muita forma, gente, de fazer as coisas. Eu acho que o que falta é um pouco de educação, né? Então, o que vocês estão fazendo é muito bom de trazer essa educação para as pessoas. Eu espero que as pessoas entendam o quanto valor tem nisso, né? E tem jeito para tudo. Tem jeito pra Claro. Essa questão do seller financer, né? A gente já chegou a falar aqui. Nós trouxemos a Heather, né? Que é uma americana amiga nossa. Ela já trabalha no mercado imobiliário já há alguns anos, né? Há vários anos, na verdade. E ela falou bastante sobre essa questão de seller financer, que é muito boa, corta muito custo, né? E é interessante, principalmente para quem já está ali num nível mais avançado de empreendedorismo, buscar também os imóveis comerciais, né? Porque dá para achar também seller financer de comercial. Sim, todos os meus imóveis que eu tenho seller finance são comerciais, são Que imóveis legal. comerciais. Vamos saber, muito bom. Minha querida Laís, fala pra gente um pouquinho sobre o fundo imobiliário, né? Muita gente ainda tem isso, né? Muito brasileiro ainda tem essa questão de fundos imobiliários, investimentos no fundo imobiliário, um pouquinho Explica como um tabu, né? Explica pra gente, assim, numa breve explicação, mais simples possível, como que funciona o fundo imobiliário, né? O investimento em fundo imobiliário, né? Para o pessoal entender. Sim, 100%. E, né, a gente estava conversando sobre isso um pouquinho. Para ser mais fácil de entender, né? Eu vou fazer aquela analogia que eu fiz no começo aqui com vocês. O fundo imobiliário, ele nada mais é que o equivalente do que um fundo de ação, tá? E o que é o fundo de ação? Vamos dizer que amanhã você acordou, resolveu comprar uma ação da Amazon, tá? Você pode ir lá na sua corretora, né? E aí você compra uma ação, tá? Na finança, a gente vê isso como uma coisa muito arriscada. Por quê? Você está comprando, você está botando todos os seus ovinhos em uma E um bolsinha, cesto só, né? Um cesto só, que é a Amazon, tá? Aí a Amazon deu uma treta lá com ela amanhã, caiu a ação, você perdeu seu dinheiro, né? Então, o que é recomendável, né? O que a gente fala? Ao invés de você comprar uma ação individual, você pode comprar uma ação de um fundo de ação. Okay.
O que é o fundo de ação? É uma bolsa, né? É uma cesta, tá? Em que tem Amazon, Google, Tesla, Nvidia, várias dessas companhias, né? Gigantescas, né? Por quê? Se a Amazon amanhã deu ruim e a Apple tá bem, uma meio que equilibra. Aquela perda de uma tá equilibrando o ganho da outra e vice-versa. Então, você tá diminuindo o teu risco, tá? Boa. Você está diminuindo o seu risco. Então, o fundo imobiliário, o que que ele é? Nada mais é. É você comprar essa cesta, só que ao invés de você comprar uma cesta com ações, né? Que a ação é um pedacinho de uma companhia, você está comprando um pedacinho de uma propriedade. O que eu gosto muito, tá? E, gente, Fácil. eu gosto muito porque imóvel é imóvel, tá? Amanhã deu alguma coisa ruim, sei lá, o Trump falou que vai botar tarifa aqui, você vai ver o mercado de ação, vai, ó, Vai cair, despencar. tá? Mas você não vê isso acontecer com imóveis. Se o imóvel, o valor do imóvel tá hoje, sei lá, X, amanhã ele não vai cair 30%, ele não vai cair 40% da noite pro dia. Então é uma ferramenta que eu gosto muito de ter e foi realmente o que eu utilizei para criar minha fortuna, tá? Legal. Claro que eu tenho, né, como uma pessoa que vem desse lado, que estudou a finança, etc., eu também tenho, né, ações, etc., fundos, etc., cripto, né? Eu acredito no poder da diversificação, porque se uma coisa tá boa e outra coisa tá ruim, uma coisa sempre pode, né, diminuir aquele risco da outra. Então, é uma forma de diminuir o risco em você estar diversificando. Mas real estate, né, imóveis é sempre, e também vindo de uma família em que muitos engenheiros, é uma coisa que eu cresci vendo imóveis, então é uma coisa que eu gosto muito. Referência. Sim, eu gosto muito, sabe, gente? Então, e como eu falei, não vai despencar de valor da noite pro dia. Sim. Laís, me diz uma coisa. Hoje, você prefere investir mais em imóveis ou em negócios? O que você acha que traz um retorno real um retorno real, né? Sim, um retorno mais palpável, né? É. Mais agressivo, vamos dizer assim. Gente, essa pergunta é maravilhosa, mas existem algumas formas de eu responder. Por quê? Tem vários porquês, tá? Se você for comprar um negócio, claro que o negócio vai te dar muito mais cash flow. O negócio vai te dar muito mais lucro, né? Dependendo do negócio, tá? Dependendo do negócio. Mas tem um problema. Você vai ter que operar. Você vai ter que administrar. Você vai ter que gerenciar. Você vai virar RH, você vai virar CEO, você vai virar o contador, o financeiro, o bookkeeper, whatever. Se a pessoa tem essa experiência, se a pessoa se sente confortável fazendo isso, que eu acho, na minha opinião, muito mais interessante do que você ir trabalhar para alguém, eu acho que é maravilhoso. Porque você pode fazer, tipo, o lucro é muito maior do que o imóvel, tá? E isso acontece porque o imóvel, ele é muito menos arriscado, entendeu? Então, quando você está comprando o imóvel, você vai ganhar, tipo, entre 8 a, sei lá, 12% ao ano, de repente, entre 5 a 12% ao ano, dependendo do tipo do imóvel que você vai comprar. Se você for comprar terra, você pode ganhar até 30% ao ano, né? Se você for comprar apartamento, que é o que eu tenho no meu fundo imobiliário, né? Por exemplo, a gente está fazendo uma aquisição agora, 97 townhomes, né? Essas casa uma do lado da outra, Germinada, né? casa germinada que a gente fala no Isso, Brasil. casa germinada. 97 dessas, né? Então, esse tipo de investimento imobiliário é o tipo de investimento imobiliário mais seguro, tá? De acordo com os estudos, de acordo com os anos, etc. Você pode ver qual tipo de investimento imobiliário mais seguro. É multifamily, né? Que são apartamentos ou casas, comunidades de, né? Muitas casas, etc.
Isso. Então, esse investimento está dando entre 5% e 10% ao ano, ele vai duplicar, possivelmente, a nossa meta é duplicar o dinheiro do meu investidor entre 3 e 5 anos, tá? Legal. Então, esse dinheiro do meu investidor, ele vai ficar parado nessa propriedade entre 3 e 5 anos. A meta é, se o investidor trouxe 50 mil, ele vai tirar 50 mil mais 50 mil, ou seja, 100 mil e um pouquinho mais do que duplicar. Eu sempre quero um pouquinho mais, pelo menos, do que duplicar o dinheiro entre 3 e 5 anos, entendeu? Legal. Agora, se você for comprar um negócio, né? Vamos dizer que você comprou, sei lá, um negócio por 350 mil. Pode ser que você faça em lucro. Por exemplo, vou usar um exemplo real. Eu gosto de usar exemplo real, né? Uma das minhas sócias, ela acabou de comprar um negócio. Eu acho que eles pagaram 513 mil, um negócio desse assim. Eles estão lucrando 290 e pouco, tá? Ao ano. Então, você vê, você tá comprando um negócio por 500 e poucos, você tá fazendo metade daquilo em lucro no ano, entendeu? Então, claro que tem uma opção muito maior de retorno, porém tem um risco maior. Por quê? Para eles fazerem esse dinheiro, eles vão ter que gerenciar, eles vão ter que administrar, eles vão ter que fazer com que o negócio continue rodando, entendeu? Então, eu acho assim, a minha meta é continuar adquirindo propriedades, né? Porque quando os meus investidores estão colocando 50, 100 mil, 200 mil todo ano, eles colocam 50, 100 mil comigo e a gente está comprando esses apartamentos grandes, eles podem utilizar entre 50% e 90% e 100% até agora, né? Com algumas leis que mudaram. Desse dinheiro, eles podem utilizar contra a renda deles, entendeu? Então, isso é dinheiro que eles, de repente, vão pagar só em taxa. Só em imposto de renda, eles vão pagar 50, 100 mil. Eles podem botar esse dinheiro no Fazer apartamento. o payoff, né? Exatamente. Não, eles podem colocar esse dinheiro, comprar um apartamento, esse apartamento comigo, e esse dinheiro, ele conta negativamente contra a renda deles, entendeu? Vamos dizer que, sei lá, essa pessoa faz 300 mil ao ano, tá? Em renda. Eles trabalham ou tem um negócio que dá 300 mil ao ano. Se eles pegam 50 mil ou 100 mil e compram um imóvel, esse dinheiro, porque a gente chama de depreciação, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente conta a depreciação no primeiro ano. Então, você pode utilizar entre esses 100 mil, vamos dizer que você deu 100 mil para um imóvel, você pode pegar esses 100 mil e contar contra esses 300 mil que você fez. Ou seja, ao invés de você pagar 30% de taxa, você agora vai pagar 10% de taxa. Vai pagar só sobre os 200 mil restantes, né? Isso, exatamente. Legal, faz um deduction, né? Isso, tem muita jogada. E o negócio também, só que o negócio você pode utilizar essas estratégias com o imposto de renda de forma diferente, né? Com os write-offs, que são as despesas do negócio, entendeu? Mas eu acho que o quesito de risco é diferente. O que dá mais dinheiro? Provavelmente o negócio. Mas o que é menos arriscado? O imóvel. O imóvel, entendi. Muitas uma vezes maneira de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, né? você, E não o contrário. Exato. 100%. Foi assim que eu fiz a minha riqueza, gente. Foi pensando que, olha, eu trabalho muito, muito, muito. Mas eu preciso que o meu dinheiro trabalhe para mim tanto quanto eu trabalho. Entendeu? Exato. Porque se o meu dinheiro está trabalhando enquanto eu estou dormindo, então... Ótimo, né? Aí você chegou no ponto em que muita gente quer chegar, né? Que muita gente sonha. Exatamente. Começar a trabalhar e começar a fazer o dinheiro trabalhar enquanto você está dormindo, né? Minha querida, imóveis. Hoje, eu posso dizer que hoje, como o cenário
no país está, investir em imóveis aqui ainda é um caminho válido para se construir riqueza? Ainda é algo... Tá legal hoje ainda, né? Assim, você que tá no ramo, que tá nesse ramo de investimento, você fala assim, não, ainda vale a pena, não, tá oscilando, não tá... Como que tá hoje? Não, então, gente, vale a pena, tá? 100%. Sempre vale a pena. E o que é uma coisa que eu falo muito, até se você me segue no LinkedIn, se alguém me seguir no LinkedIn, né? Eu falo muito isso. A gente faz o dinheiro, a hora certa de investir é quando o pessoal não tá querendo investir, Entendi. tá? Porque é a oportunidade. Então, foi isso que eu falei. Eu não sei se vocês lembram que eu falei aqui durante a nossa conversa, que esses últimos 2, 3 anos, as únicas aquisições que eu fiz de propriedade foram diretamente owner financed, né? Porque o problema no momento são os juros, né? Os juros, quando o juro tá alto, o que acontece? O valor da propriedade, ele diminui, entendeu? Porque as pessoas têm menos poder de aquisição daquele negócio, elas têm menos dinheiro, né, para comprar aquele negócio. Se o juro tá baixo, o valor do imóvel, ele aumenta muito, entendeu? Então, agora, o valor do imóvel, ele meio que deu uma baixada, tá? Se você conseguir comprar o imóvel quando ele tá num valor um pouco mais baixo, né? De 2020, 2021, o imóvel tava muito alto. Por quê? O valor do imóvel dobrou, triplicou. Ainda mais em Utah, né? O meu imóvel, eu acho que quase triplicou, tá? Porque eu forcei a apreciação, tá? A gente se força a apreciação fazendo construção, aumentando, botando mais quarto, cozinha, etc, né? Legal. Então, 2019, 2020, 2021, o valor subiu muito. Por quê? Porque o juro estava muito baixo. Então, você tem um poder aquisitivo maior quando você pode pegar mais dinheiro emprestado, né? Então, o valor do imóvel ele aumentou muito. Daí, quando o juro aumentou, o que aconteceu? Esse valor do imóvel diminuiu um pouquinho, né? E ele tem diminuído de pouquinho em pouquinho, ele tem diminuído. Não voltou como é que estava antes de 2019, né? Antes de 2020, mas ele diminuiu um pouco. Então, se você puder, o problema aqui é o juro. Se você puder negociar owner finance e você negocia o juro com o vendedor, olha, vendedor, você quer vender essa casa por 600, 700 mil, né? Que tal você ser o meu banco? Eu vou te dar um pagamento, vou te dar uma entrada, né? E aí eu vou te dar um pouquinho mais, ao invés de você vender por 700 mil, você vende por 740, 750, 720, whatever, né? E aí eu te dou uma entrada, você tá ganhando mais dinheiro no final, mas o juro vai ser 3%, 4%, whatever. Bem, metade do juro que o banco está te Que o pedindo. banco cobra, né? Aí você não tem que pagar nenhuma taxa, você não tem que pagar, ou não vai no teu crédito, entendeu? Então, a hora de adquirir mais, eu acredito que seja agora. Eu acho que a gente está no fundo do mercado imobiliário, aqui a gente está no mais baixo, mas essa é uma pergunta de $1 trilhão. Se eu soubesse realmente responder 100%, eu estaria, tipo, trilionária, entendeu? Seria Elon Musk. Mas não, né? Ninguém sabe essa resposta 100%. Mas isso é o que eu acredito, né? Estando no mercado há muitos anos, fazendo negócio como eu faço, eu acredito que a gente esteja aqui no fim e no começo, estamos no começo, na verdade, de uma trajetória para cima, porque o juro está diminuindo, entendeu? Então, se você estava adquirindo, se você ainda está adquirindo, se você puder adquirir agora, né, Melhor. faz muito sentido. Porque aí, quando o juro abaixar, o valor da tua propriedade vai subir ainda mais. Aí é onde ganha dinheiro, né? Exato. E outra coisa também, as propriedades que eu compro no meu fundo, que os meus investidores têm acesso, são propriedades em que a gente compra 60% a 70% do valor Real de da mercado, né? Ah, tá. Entendeu? Então, o que acontece? Como eu falei antes, o imóvel ele não vai perder o valor
20, 30, 40% da noite para o dia. Ele não vai ser $1 milhão hoje e amanhã ele vai ser 700 mil, entendeu? Vai demorar aqui anos para ele chegar a 700 mil, entendeu? E aí, se for o caso, a gente tem bastante tempo para conseguir se livrar do imóvel, entendeu? Então, quando você compra um imóvel que ele vale $1 milhão por 700 mil, é um ótimo negócio, entendeu? Negócio. Então, todas as propriedades que eu compro assim. Boa. Bacana, bacana. E aí, falando de fundos imobiliários, dê pra gente uma ideia aproximada. Hoje, se alguém aqui do nosso público, você brasileiro que está aí escutando, tem essa dúvida, talvez seja a sua, quanto seria para começar a investir com você num fundo imobiliário? Conta pra gente. Então, olha, essa resposta também depende da pessoa, né, que você vai investir com. Comigo, o mínimo é 50 mil, tá? O que eu acho uma vantagem, porque se você for comprar uma propriedade, você vai ter que botar aí um down payment, né? Você vai ter que colocar aqui uma entrada. Vamos dizer que essa entrada é entre 50 mil e 150 mil, né? Só que você vai ter que ser a pessoa que vai achar a pessoa que vai alugar a tua casa, você vai ter que ser a pessoa que vai, de repente, melhorar essa casa. Se tiver um problema, uma emergência, você vai ter que ser a pessoa que vai... Que foi o que aconteceu comigo, gente. Eu comecei com uma propriedade. Aí, 2000, nem sei quando, mas teve um ano que eu falei, eu vou comprar várias. Eu comprei 11 portas, né? E aí foi que eu me toquei, gente, isso é mais... Me ocupa mais do que o meu próprio emprego, né? Eu tinha um emprego, eu tava com crianças novas, né, recém-nascidas, e ainda tinha o meu negócio, e eu tinha que ser a pessoa que respondia, que ia lá, que etc e tal, entendeu? Então, se você for gastar entre 50 e 150 mil e você tem que fazer todo o trabalho, não é legal. E outra coisa, se você vai gastar entre 50 e 150 mil, você vai comprar uma casa, tá? Se a pessoa vem para mim, me dá 50 mil, a gente vai comprar, como eu falei, 97 casas, entendeu? Ela vai ser... Vai ter a parcela de várias casas, né? Ou um complexo de apartamentos. É algo que ela... Isso. O último complexo que nós fizemos era, acho que 310 apartamentos, entendeu? Então, assim, você está comprando um pedaço daquilo, entende? Então, é a mesma coisa que eu falei aqui antes. Quando você compra uma ação, tem muito risco. Quando você compra um fundo que tem várias ações, você está diversificando e aí você está diminuindo o teu risco. Quando você compra uma casa, tem risco. Quando você compra um apartamento que tem 300, né, 300 portas, quando você compra uma comunidade que tem 100 portas, se uma casa quebrar, você ainda tem 99 pagantes, entendeu? Você ainda tem outras pessoas pagando. Então, é isso que eu acho muito legal de investir em imóveis comerciais, porque se uma coisa der errada, tem outra coisa que te salva, entendeu? E aí o mínimo para investir comigo é 50 mil. Eu posso ficar aqui falando horas e horas e horas sobre como você identificar a pessoa que está, né, te ajudando ali a investir, etc. Tem risco nisso. E o risco maior é com a pessoa que está te servindo, entendeu? Seria comigo, né? Administrando o fundo, né? Legal. Então, tem que ser uma pessoa que realmente quer. Eu digo para todas as pessoas que trabalham comigo, meus investidores, as pessoas que gerenciam as propriedades, todas as pessoas. O meu trabalho principal é proteger o dinheiro dos outros. É o que eu penso quando eu acordo de manhã, é o que eu penso quando eu vou dormir. O meu trabalho principal é proteger o dinheiro dos outros. Claro que eu quero que cresça, eu quero que duplique, né? Como eu falei para você. Minha meta é duplicar, sempre. Mas a minha meta maior é não perder. E sempre tem risco, né, gente? Investir tem risco, mas é aquilo. Eu prefiro me arriscar e investir do que ter certeza que eu vou perder, porque se você botar o dinheiro na tua conta corrente, ou se você deixar o dinheiro na tua conta poupança, você está perdendo 3% ao ano,
para a inflação. Boa, eu já ia aproveitar entrando numa pergunta, acho que é bem interessante. Economizar é bom, né? Todo mundo, principalmente na cultura brasileira, a gente tem isso bem enraizado. Você precisa poupar, você precisa guardar, você precisa economizar. Mas até onde isso tem um limite que economizar vai realmente ser bom ou vai te empobrecer? Porque é possível, né? Vou falar isso bem rápido, tá? E qualquer um escutando pode anotar, volta, escuta de novo. Tenha uma High Yield Savings Account, né? Que é uma conta poupança que tem um juro, te paga um juro um pouco maior, pelo menos ela bate a inflação, tá? Você não tá perdendo dinheiro. Você tem um banco para recomendar, gente? Eu já ouvi falar bastante, ainda não sou aplicadora, mas é sempre bom saber. 100%. Nomes. Posso até mandar para vocês, eu mando meu link, porque eu tenho uma parceria com que é o que eu uso, tá? Que eu gosto muito, é Ally, ALLY, e eu mando meu link para vocês e os ouvintes, vocês também, se vocês forem assinar, vocês ganham $100. Ai, que Legal. bom. Manda o link, a gente deixa o link aqui abaixo da descrição. Quer pra ganhar você $100 que fazendo investimento? É isso aí, abrindo Acessa o sua conta poupança de High Yield Savings Account. Isso. O que eu falo para os meus clientes se você tem família, você deve ter poupado, ver quanto que é a tua despesa, tá? E aí você tem poupado entre 6 e 12 meses nessa poupança, tá? Que paga um pouco mais. Se você for solteiro, entre 3 e 6 meses. 6 meses é overkill, você não precisa ter 6 meses, mas 3 meses pelo menos, tá? De quanto que você gasta. Porque é teu caso de emergência. Mas não é assim, é minha poupança, eu vou ficar tirando. Não, esse dinheiro, esquece o dinheiro, tá? É para emergência apenas, tá? E aí, o resto, pelo menos 5%, entre 5% e 20%, tem que ser investido, gente. Entre 5% e 20%. E é o que eu falo para os meus clientes. Todo mundo tem a mesma mentalidade. Todo mundo vem para mim e fala, pô, Laís, como é que eu posso reduzir a despesa? Gente, não tropeça em milhões para pegar centavos. Não faça isso. Não tropece em milhões para você pegar centavos. Esquece, você compra café, ok, você paga Netflix, whatever. Pensa como é que você pode fazer mais dinheiro, como é que você pode colocar tempo, como é que você pode optimizar o teu negócio, o teu sistema no teu negócio, para o teu negócio trazer mais dinheiro, para você fazer mais dinheiro. Porque quanto mais dinheiro, não tem limite de quanto dinheiro você pode fazer, mas tem limite de quanto você pode cortar de despesa, entendeu? Então, foca em 10, 20, 30, $100, foca em como é que você vai fazer 2, 3, 4, 10, 100 mil mais ao ano, entendeu? É isso que as pessoas têm que focar. Então, bota entre 3 e 6 meses nessa poupança, 20% tem que ir para ser investido, entre 5 e 20%, começa com 5, começa com $1, I don't care, $1 por dia, o que for, e aí aumenta, entendeu? Aumenta até 20%. No final da minha carreira, eu estava investindo 90% de quanto eu fazia, gente, sabe? Tudo é a tua meta. E vira um jogo, você vê teu dinheiro crescendo, você vê teu dinheiro trabalhando para você quer mais, tá? Isso é bom. O resto você torra, faz o que você quer. Legal. É o sonho de todo mundo. É isso aí, a gente tem Mas todo sonho para tornar realidade tem que pôr em prática, né? Eu posso dizer por experiência própria, por mim mesmo, né? Eu venho evoluindo a minha cabeça já há vários anos e nós temos, né? Nós brasileiros, posso me incluir nisso, nós brasileiros temos uma mentalidade de trabalho duro, trabalhar duro, pôr a mão na massa, fazer o negócio acontecer com a mão e mandar bala. E a gente não aprendeu, nós não fomos ensinados, principalmente o pessoal, né, da velha guarda aí, né? Pessoal, eu não sei falar os milênios aí, as épocas aí, o pessoal que tem de 35 para cima aí, não aprendeu, tá? Não aprendeu a fazer nenhum tipo de investimento. Até hoje, né? Educação financeira não é algo que é ensinado no Brasil. Na nossa cultura. Ponto. Então, gente, não é ensinado aqui também, não. Não é. Por isso que eu tenho tanta gente que me contacta 1 a 1
E eu trabalho com essas pessoas 1 a 1. Vamos colocar lá tudo, né? Sabe qual a diferença daqui que eu vejo muito? É que aqui também não se é muito utilizada essa questão de educação financeira nas escolas, né? Não é ensinado para as pessoas, né? Para os jovens, para os adolescentes, mas se a gente tem, né? Se tem aqui nos Estados Unidos muitas referências de educação financeira, muitas, muitas. E lá no Brasil, agora nesses últimos anos, nós começamos a ter pessoas que começaram a se despertar e ensinar alguma coisa sobre educação financeira para a nossa população. Do contrário, nós não tínhamos nenhum tipo de referência, pouquíssimas mesmo, bem escassas referências. E aqui nós temos referências de educação financeiras, né, na própria família do americano, na própria, né, escola, na história, né, do povo, do país, nós temos, né, referências de educação financeira. E são essas referências que os americanos normalmente utilizam. E é por isso que eles aprendem e trazem isso para a vida deles com mais facilidade que a gente. E a gente, infelizmente, né? O que o pai e a mãe da gente falam, né? Meu filho, se você quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Aí a gente coloca na cabeça que é só o trabalho duro que traz o ganha-pão, né? É isso aí. É o tabu, né? Muito tabu falar sobre dinheiro. E eu acho que é por isso que eu quero trazer mais e mais, né? Eu estava falando para vocês que eu acabei de lançar um curso sobre crédito para as pessoas entenderem o que é o crédito aqui. O crédito é o currículo, é o teu currículo financeiro nos Estados Unidos, né? Tem que entender, você precisa para você comprar um carro, para você comprar uma casa, etc e tal. Se você não for comprar de uma forma, né? Como eu tô falando aqui, mais... como é que pode falar? Com seller financing, né? Mas eu quero trazer mais e mais essa educação financeira e traduzir mesmo para o português para a gente conseguir entender, porque é tabu e eu gosto muito de falar sobre dinheiro e eu acho que aqui as pessoas, né, que são muito bem financeiramente de vida, elas falam de negócio, elas falam de dinheiro, elas falam de quanto que elas valem, elas falam do que né? Elas falam sobre investem, isso. Né? Elas falam do que elas investem e aonde estão investindo. Essas são as conversas que eu tenho, né, com muitos amigos. E é uma coisa que a gente sabe, é 100% a nossa mentalidade. E como eu falei, vai para dentro, entendeu? Vai para dentro, não tenha medo de, né, quebrar a cara, porque quebrar a cara acontece, mas a alternativa é você já tá perdendo, entendeu? Você já tá perdendo. Se você não tá investindo, você está perdendo. Sim, é isso. É verdade. É Legal. isso aí. E talvez você vai perder, talvez você vai ganhar, entendeu? Sim, tem que arriscar, né? Não tem pode jeito. ter Não medo. pode ter medo, né? Minha querida, nós já estamos chegando aqui nos finalmente aqui do nosso tempo. Maravilhoso. Eu amo falar sobre esse tipo de assunto. A Milka adora finanças, administração. Negócios, Ela... me identifico Eu também bastante. Eu também gosto, mas eu sou um cara, como eu falei, né? Eu vim de uma origem mais de... Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Então, essa mentalidade, ela pega bastante em cima da gente e a gente tem que vir lutando contra isso todo santo dia, todos os dias. Todo dia. Eu tenho que estar me policiando e olhando para mim e falando assim, olha, você consegue, você tem maneiras de ganhar dinheiro sem se matar, sem virar um burro de carga. Então, usa a sua inteligência e faça isso. Eu tenho que estar me policiando e falando isso comigo o tempo inteiro, porque senão eu vou no braçal. Né? A Milka já é mais estratégica. Então, assim, bom, mudando de assunto, né? Deixa pra gente aí, querida, uma frase, né? Uma palavra. Só uma perguntinha antes, Laís. Se fosse pra você poder começar hoje do zero, o que você faria diferente de tudo que você fez? Dê pra gente esse conselho. Gente, se eu fosse começar do zero, eu não sei se eu faria muitas coisas diferentes, tá? Mas se eu estivesse, né? Se você que está começando do zero, como eu falei, o primeiro passo é a mentalidade, sabe? É a mentalidade. É isso que vocês estão falando, né? Esse trabalho braçal, porque é da nossa cultura. Até para mim, eu sempre tive que ficar me lembrando que, olha, eu trabalho muito duro, né? Mas o meu dinheiro pode trabalhar duro para mim também.
E então, essa mentalidade, 100%, trabalhar nessa mentalidade todos os dias, escreve no diário, no caderno, o que for, escreve suas metas, sonha, etc. E ação. Começa a juntar teu dinheiro para emergência na poupança, né, que eu falei. Começa a investir no mercado financeiro, se você já está ganhando em dólar, já está ganhando bem, né, pode me procurar também, a gente pode conversar, ver como é que faz para começar a investir em imóveis, entendeu? Ou se você tem tempo e você não tem dinheiro, pensa como é que você pode trabalhar para você network, como é que você pode se conectar com pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer. Entendeu? Então, eu acho que tudo é estratégia, tá? Se eu estivesse começando hoje, eu ia olhar a minha vida financeira hoje, eu ia olhar aonde é que eu tô hoje, o que é, né? O que eu tenho que trabalhar, quais são as coisas, o que tá me bloqueando. E tira isso da frente, gente, porque não tem ninguém que pode te botar mais para baixo do que você mesmo, entendeu? Isso é verdade. Então, tira você mesmo da sua frente e vá, porque todos nós temos medo. Todos nós temos medo. É sinal de que, né, a gente tá evoluindo e a gente tem que encarar nossos medos e continuar a bola para frente, entendeu? Mas junta seu dinheiro, invista seu dinheiro e procure formas de se conectar com pessoas e formas de aperfeiçoar seus skills para você conseguir ganhar mais dinheiro, né? Porque, como eu falei, não vamos tropeçar em isso aí. Pegar centavos, entendeu? Bacana. Falando em skills, em melhorar os skills, gente, não se esqueçam, nós temos aqui o Open the Door, volume 1 e volume 2. São 20 ideias de negócios e 20 ideias de serviços para você que quer começar a empreender, para você que quer ter um segundo empreendimento, um terceiro empreendimento, você não sabe o que fazer, não sabe aonde, né, começar mais uma vez, ou começar, né, a investir trabalhando no empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, nós temos a solução para você, tá? Não só 20, 40 soluções no total, né, Milka? São ideias que vão te ajudar a brotar ainda mais Exatamente, ideias válidas que vão fazer você ficar rico e conseguir ter grana o suficiente para poder chegar na Laís e falar assim, Laís, agora é hora da gente investir, né? Então, fiquem ligados e acompanhem aí no link abaixo, na descrição aí do vídeo, né, nós temos o link aí do Open the Door, ok? Então, fiquem ligados aí com a gente aí, porque além disso aqui, a gente está trazendo mais novidades, logo. Muito conteúdo bom, as informações pelo EPA em todos os Estados Unidos vai continuar vindo, vamos continuar trazendo brasileiros de todos os cantos aqui do país para poder ajudar a comunidade no geral, porque apesar de estarmos em estados diferentes, somos todos brasileiros de uma comunidade só. E uma coisa legal que as redes sociais trazem pra gente é esse poder, né, de atingir as pessoas aonde elas estiverem, né? Isso aí. E você que quer nos ajudar a continuar propagando aqui toda essa mensagem, todas essas informações, trabalhar legal aqui em relação à nossa comunidade, empreendedorismo brasileiro aqui nos Estados Unidos, cola com a gente aqui, vem ser nosso sponsor, nós estamos abertos para trabalhar junto com você e fazer a sua marca aparecer aqui para muita gente, tá ok? Isso aí. Minha querida, então fala pra gente aí, dá pra gente a última palavra, né, de finalização aqui do nosso podcast. Deixa pra gente aí uma frase pro pessoal, uma frase de conselho, né, que você pode deixar pra eles aí, que você com certeza valida aí com a sua assinatura em que vale a pena fazer. Ai, gente, nem sei, mas pra mim é isso. Vai pra cima, ação. Sabe, nós todos temos medo, continue. Você cai, levanta e continue. O brasileiro tem a vantagem, né, de nunca desistir. É isso aí, bate a poeira e vai pra frente. A gente fala assim, você não desistia lá no Brasil, meu, por que você tá, né, desanimado e desistindo aqui? A terra do Tio Sam, a terra das oportunidades. Aqui é literalmente a terra das oportunidades. E é onde a gente consegue vender lenço pra quem tá chorando, né? É isso. Então, vamos que vamos, não pode desistir, né, que nem a Laís falou. E vamos pra cima, vamos empreender e vamos fazer acontecer aqui. Queremos ter a sua história sendo contada aqui. A sua história de riqueza, a sua história de sucesso. Então, fique rico
E vem aqui. E venha pra cá. É Venha isso aí, contar a tua galera. história no EPA. E venha pra cá. Venha É isso aí, contar a tua galera. história no EPA. Minha querida, muito obrigado pela participação. Agradecemos muito você ter disponibilizado o seu tempo pra Prazer ter gente. você aqui hoje, Laís. Um prazer. O prazer foi meu, gente. E- Muito obrigada. Pessoal, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações, contato para você entrar em contato com a Laís e saber um pouco mais sobre os fundos imobiliários que ela administra, tá ok? E todas as outras, né, todos os outros empreendimentos aí que ela oferece também, né, como o curso que ela tem, né, as consultorias também, para você conseguir entrar em contato com ela aí e fazer aí o seu pezinho de meia junto com a nossa querida Laís, tá ok? É isso aí. Minha querida, muito obrigado pela presença mais uma vez. Né? Um abração para toda a família. E eu espero que a gente se veja logo, logo aí. Vamos fazer um parte 2? Ah, vai ser bom, hein? É isso aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre investimento aí. Deixe nos comentários aí, pessoal, se vocês querem um parte 2 aí da nossa querida Laís, tá ok? Mais uma vez, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente a levar essa informação para mais pessoas. Isso aí. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios do Epa Podcast! É isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.